A Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, Delegação de Chaves, promoveu as terceiras jornadas da APVG este ano sob o mote Perturbação do Stress Pós-Traumático, uma abordagem psicossocial que decorreu no auditório do Centro Cultural de Chaves. Portanto, eu como Presidente da Delegação de Trás-os-Montes, nessa situação que eu faço, entendi que seria a altura de trazer a Chaves as terceiras jornadas da APVG, porque notei que nos centros de saúde, nomeadamente nos centros de saúde de Chaves e fora de Chaves, muito pior, há certas dificuldades no preenchimento do modelo 1. Quando os utentes não têm patologia, os médicos dizem que desconhecem a patologia, muitos deles dizem que não assinam o modelo 1 porque não têm uma patologia compatível com o stress pós-traumático de guerra. Já reuni com pessoas de alguns centros de saúde e de facto foram compreensivos depois de estarmos a debater essa situação e concordaram de facto que iriam fazê-lo. E o problema que hoje se acabou aqui por focar, não chegou a minha parte de intervenção, é que de facto os estressados de guerra, como lhe dizem, não são malucos da guerra. São pessoas portadoras de uma deficiência que adquiriram na guerra e que atempadamente não foi tratada. Se fosse tratada, se calhar estaria muito melhor do que aquilo que estão, não é? Por motivos vários, não vamos agora quem é a culpa, é do governo, não é da sociedade. Certo é que nós estivemos lá fora na guerra a defender, portanto, a pátria e a bandeira portuguesa e sofremos sequelas da guerra que nunca foram vistas. Agora já existe e fomos o último país da NATO, salvo erro, a reconhecer que o stress pós-traumático de guerra é considerado como deficiência das Forças Armadas. Agora, aqui ainda há dificuldades. Começam por existir 5 testemunhas para elaborar o processo, que é difícil arranjar neste momento, e todos os documentos que sejam possíveis para isso. Portanto, eu tenho acompanhado vários processos e há pessoas que nesse processo foram à psiquiatria e nunca entregaram os recibos. Nem sequer diziam médico de família, não lhe iam dizer, e quando vieram, se dissessem, chamariam malucos e, portanto, evitavam isso. E escondiam o seu stress através de um recibo que nunca entregaram e que, portanto, o médico de família nunca teve conhecimento. Agora, quando eu, por exemplo, quando vim da guerra, fumava 6 maços de tabaco por dia e 20 cafés. O que é que eu traria comigo? Stress ou não? Estive numa zona 100%. E quando um braço me prendeu, eu batia com ele na parede. Que apoios é que eu tive cá pelo Hospital Militar? Nada. Quando eu fui para a tropa, fizeram uma junta médica e acharam-me, portanto, como é que se dizia na altura, apurado para todo o serviço militar. Quando vim, não me consideraram aprovado para todo o serviço civil. Apareceram algumas leis que já estão dando alguma atenção agora no fim da vida a veteranos de guerra, estão muitos no leito da morte. Eu ainda há dias estava a telefonar para uma casa a pedir para o pai de um rapaz, de um jovem, vir à consulta do modelo 2. E o filho responde-me: o meu pai já faleceu há 8 dias. É esta a celeridade do processo para o tratamento das sequelas dos veteranos de guerra, do stress pós-traumático de guerra. Não pode ser, portanto, eu acho que os senhores, portanto, da esfera política, os senhores responsáveis por este país, devem estar mais atentos a estas situações e andar para a frente. Paula Cício Vieira, uma das oradoras presentes, falou da legislação e apoio jurídico ao ex-combatente. Ora bem, na minha parte foi esclarecido qual o papel, no fundo, do apoio jurídico que a Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra dá aos seus associados e falei depois mais especificamente do que é, no fundo, em que incide, no fundo, o trabalho do Departamento Jurídico, no caso concreto do stress, que é, no fundo, ajudar os veteranos a fazer a prova do nexo causal entre a doença que sofrem e, no fundo, o que é que a motivou, ou seja, fazer a prova de que o stress que são portadores é stress pós-traumático. Portanto, o nexo causal neste tipo de doenças é difícil de determinar, porque muitas vezes elas aparecem tardiamente. São causadas, o stress de guerra é causado pelas mais variadas experiências ou situações que o veterano sofreu no ultramar e, portanto, só ao fim, às vezes, de grandes períodos de tempo, 10, 20, não há, digamos, um período de tempo determinado, é que o stress de guerra se manifesta. E como tal, portanto, é muito difícil, por vezes, fazer essa determinação.
principalmente quando ele depois aparenta também outras patologias parecidas, não é, ou relacionadas com a doença, que é outras neuroses, ou nomeadamente problemas do género do alcoolismo, causado pelo próprio stress de guerra, problemas de inserção social, de problemas de inserção ao nível familiar, portanto, toda essa panóplia de situações torna muitas vezes difícil tanto o diagnóstico como o determinar o nexo causal. Existem, portanto, muitas solicitações ao apoio jurídico da APVG? Existem, porque a maior parte dos nossos associados desconhecem também os seus direitos. A maior parte também, digamos, do próprio meio em si não está informado, desde os centros de saúde, os médicos, grande parte dos médicos ainda desconhecem o modelo 1 e, portanto, eles vão normalmente por ouvir comentar de um outro veterano, portanto vão por conselho de outro veterano. Portanto, e assim sendo, deixo aqui um convite, no fundo, a todos os veteranos e os seus familiares que, se sentirem necessidade ou tiverem necessidade de alguma informação, recorram às associações para terem conhecimento dos seus direitos e lutarem por eles. Augusto Freitas, presidente da APVG, falou de stress, traumas e doenças dos ex-combatentes. Da parte da manhã intervi sobre a Rede Nacional de Apoio. É importante que os médicos e todos os técnicos de saúde saibam o que é a Rede Nacional de Apoio. A Rede Nacional de Apoio existe como complemento do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, os hospitais civis e os hospitais militares fazem parte do Serviço Nacional de Saúde. Contudo, existem 3 associações nacionais, que é a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, é a Associação Apoiar e é a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que estão habilitados para a prática destes serviços. Por isso, estamos protocolados com o Ministério da Defesa Nacional e com o Ministério da Saúde e, como tal, desde que a Associação tenha técnicos competentes para tal, desde médicos, paramédicos, sociais e jurídicos, nós estamos habilitados a fazer esse tipo de trabalho. Depois, isto foi da parte da manhã, por isso não foi nada famoso constatar que poucas pessoas compareceram ou apareceram aqui nesta jornada médica. Por isso, é um alerta para as pessoas entenderem que é importante fazer este tipo de trabalho. Agora, da parte da tarde, vou fazer um trabalho sobre a avaliação e intervenção no trauma. Ou seja, a maior parte dos veteranos de guerra são portadores de traumas, de perturbações, devido a quê? Aos seus estados emocionais que se encontram alterados. Sendo assim, é importante passar esta mensagem às pessoas que estão interessadas nesta problemática. E é por isso que nós estamos aqui em Trás-os-Montes, mais concretamente aqui na cidade de Chaves. Terceiras jornadas da APVG da perturbação de stress pós-traumático, uma abordagem biopsicossocial. Estas jornadas foram organizadas pela Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra com o apoio do Ministério da Defesa Nacional, com o objetivo de informar, divulgar e esclarecer os técnicos de saúde, assistentes sociais e sociólogos, comunicação social, família e comunidade em geral, nomeadamente aqueles que lidam com a problemática do stress de guerra.